A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. 24 de Lucas, do versículo 13 em diante. Iniciamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o 3º dia, desde que as coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não ouviram. E ele lhes disse: Enércios e tardios de coração para crer tudo o que profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse a sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que ele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa,
tomou o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, tornando para Jerusalém. E acharam congregado os 11, e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles foi conhecido o partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Somente até aqui. Amém. Aleluia, bendito é o Senhor. Nesta manhã, o Senhor que nos conhece, Ele vem nos dizer que Ele foi crucificado, que Ele foi para a glória do Pai, e que nos nossos caminhos, na nossa caminhada na terra, Ele continua conosco. E nós conhecemos essa passagem. Ele foi crucificado e havia uma promessa que em 3 dias ele ressuscitaria. E os discípulos que andavam com ele, as mulheres e muitos que ao redor estavam, esperavam por este momento. E Jesus, ele se colocou no caminho, aonde havia 2 discípulos, caminhando, questionando, perguntando por que Jesus ainda não apareceu para ressuscitar. E assim é nas nossas vidas. Existem preocupações, aflições, conflitos. Quantos conflitos há entre nós? Aonde eu vou? O que eu faço? Como fazer? Será que vai dar certo? Conflitos. Esses conflitos são impedimentos. E nesta manhã, como 2 daqueles discípulos, eles conversavam entre eles. E às vezes a gente conversa entre nós, conosco mesmo, nos perguntando: quando será? Como vai ser? E o Senhor nessa manhã, nosso Senhor Jesus, Ele quer nos dizer: esses impedimentos, a partir de hoje, são trocados pela fé. São trocados pela certeza de que eu estou caminhando com vocês. Que é neste caminhar que Jesus está conosco. Cleófas, ele questionou o Senhor Jesus do lado dele, perguntando se Jesus não sabia do que aconteceu em Jerusalém. Ele questionou. E o Senhor, que é Jesus educado, maravilhoso, disciplinado, gentil, o Senhor compreendeu o ser humano e nos compreende.
E Jesus, ele tem a missão conosco, né? De nos remir. E ele quer nos remir nesta manhã. Muitas das vezes, nós conhecemos a voz do nosso filho quando chega em casa. Nós conhecemos a voz do nosso vizinho quando nos chama no portão. Nós conhecemos a voz do nosso patrão ou do diretor da empresa. Nós conhecemos a voz da esposa, do esposo, do nosso pai, da nossa mãe. Quantas vezes o timbre da voz nós reconhecemos? Quando nós estamos nas nossas provações, nossos conflitos, nós nos distraímos e não conhecemos a voz do nosso Senhor Jesus. E o que o Senhor quer é que em oração nós ganhemos com Ele intimidade para reconhecer a voz do Senhor Jesus. Neste caminho espiritual, matrimonial, familiar ou profissional que cada um de nós estamos nesta manhã, cada um de nós temos uma petição ao Senhor Jesus. Seja espiritual, material, familiar, enfermidade, tribulações, vícios. O Senhor, Ele quer que nós escutemos a voz dEle, porque Ele está caminhando conosco. Nós estamos no meio do caminho. E é no meio do caminho que o Senhor está conosco. Na cidade de Emaús, era um pouquinho distante de Jerusalém. Quando os discípulos perceberam que Jesus estava com eles, foi no abrir dos olhos. E tem uma passagem aqui tão linda que fala quem é o nosso Senhor Jesus de verdade. O Senhor esperou ele ser convidado, porque já era noite. E eles o convidaram. E disse para ele: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia. E Jesus, o nosso Jesus, entrou, ficou, aceitou o convite. Nesta manhã, o Senhor bate na porta, está aceitando o seu convite. A porta está aberta. O Senhor está com você. Seus caminhos estão abertos para receber o novo de Deus. Jesus já caminha contigo. E esse é um versículo lindo que fala que o Senhor se colocou com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Jesus sempre orou com todos os discípulos durante as refeições. Sempre abençoou. E sempre partiu e dividiu. E o Senhor diz para nós, do seu levantar, nas suas refeições, até o fim do dia, ao anoitecer, eu estou contigo do seu lado. Te abençoo e te digo, até o teu pão de cada dia já está abençoado.
o seu pão de cada dia, material, e muito mais o espiritual. Não vai faltar palavras na tua vida. Não vai faltar o Senhor Jesus na sua vida. Jesus, ele não é vingativo. Pedro, quando o negou, o Senhor não guardou nenhuma mágoa de Pedro. Jesus compreendeu a fragilidade do negar de Pedro. E no mar, o Senhor Jesus apareceu e Pedro estava lá, com mais outros discípulos, os quais eles tiveram dúvidas e acharam que era um fantasma. E um dos discípulos, reconhecendo a voz do Mestre, disse: é o Mestre, é Jesus. E Pedro duvidou e disse: Senhor, se és tu, faça-me ir ter contigo. E Jesus, que é maravilhoso, mais uma vez aceitou o convite. E deixou Pedro vir sobre o mar. Pedro se colocou ali. E no momento que Pedro afundava, Jesus, que é maravilhoso, rico em misericórdia, pegou ele pela mão sobre as profundezas daquelas águas e o tirou de lá. E o Senhor te diz: tá cansado? Tá perdido? Cheio de aflição? A minha mão te tira dessas aflições. Que todos nós possamos estender as nossas mãos, porque numa mão o Senhor vai colocar a fé e na outra o temor. Temor ao Senhor Jesus, porque é no temor que nós temos por Ele que nossos passos são endireitados, que os nossos passos são direcionados. Assim como esses discípulos, ambos perguntou um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando no caminho nos falava? Jesus fala conosco o tempo todo. Quando nós vamos acertar nos passos da vida e quando nós vamos errar. E o que o Senhor quer nos dizer? Sobre as tuas mãos está colocada o meu temor, para que vocês tenham temor em fazer o bem para os demais e para a tua alma. O Senhor, nesta manhã, Ele quer nos dizer: paz seja conosco. A paz de Jesus. Todos nós vamos receber do Senhor, das mãos dEle, neste caminhar, a proteção até a nossa chegada. Nós temos um destino. Nosso destino para morar no céu. E enquanto nós estamos aqui neste peregrinar, no caminhar desta vida, vai aparecer dificuldades, vai aparecer empecilhos. Em algum momento, talvez nós não vamos ver,
mas nós vamos ouvir a voz de Jesus. Quando o Senhor fecha os nossos olhos, Ele abre a nossa audição. Porque Ele quer que nós ouvimos a voz dEle. E o Senhor, que é o nosso mestre, que é o nosso único Salvador, Ele vem para nos salvar. E Ele pede para nós. A gaiola que você se encontra, ela está aberta. É para você sair desta gaiola. É para você cantar. É para você glorificar. Saia da gaiola, ela está aberta. Não fique aí dentro. Aí não é o teu lugar. Te coloque na liberdade de servir ao Senhor Jesus. Se esforce. Rejeita o pecado. Ah, Senhor, mas eu tenho medo. E o Senhor te diz: rejeita o pecado. Rejeita o mal. Porque eu estou contigo do teu lado. Te pego pela tua mão. Não vou deixar de falar. Falarei com você quantas vezes eu precisar. E eu não vou te perder. Não tenha medo. Deixe o pecado de lado. Se esforce em deixar os vícios. Seja qual for ele, se esforça. Quando o medo vier, a insegurança vier, lembre-se, Jesus está do teu lado, caminhando conosco. E o que o Senhor também nos diz? Vou falar com vocês o tempo todo. Vocês vão reconhecer a minha voz. Vou enviar anjos, como o Senhor enviou anjos aqui, falando com os discípulos. Vou enviar anjos, seu coração vai arder. Você vai sentir que sou eu. Você vai perceber que não é para fazer e o que é para fazer. A direção é do Espírito Santo de Deus. O Senhor também nos diz: a porta está aberta. Venha, venha servir ao Senhor, livre, livre de tudo aquilo que te impede, livre da religião, livre do medo, livre das angústias. Liberto esteja para andar com Jesus. Até a porta de emprego já está aberta. Entra por ela. Não olhe cargo, salário, porque Deus está abençoando o seu pão de cada dia. Entra por ela. Não tenha medo. Não se hesite em caminhar. Não fique parado. Não fique angustiado com medo e com aflição. A prova está pesada. No meio do mar, desta caminhada da vida, há momentos que a gente pensa, não dá para voltar, porque eu já cheguei no meio. E para chegar aonde eu tenho que chegar no meu destino, falta mais um bocado. E o Senhor te diz: eu estou com você do seu lado. Nesta manhã, o que o Senhor Jesus quer de nós é que nós tenhamos ciência que Ele está conosco no nosso caminhar. Jesus, que é maravilhoso,
não é vingativo. Ama nossas almas. Tem um pacto conosco de nos salvar e nos remir. Ele nos diz: caminho contigo. Te pego pela tua mão e te coloco de pé na vida espiritual. Que nós possamos seguir este dia sabendo que o Senhor está conosco e que nós precisamos estar com Ele também. A porta está aberta, entre por ela, porque muito melhor será os teus dias. Dias de alegria, dias de segurança no Senhor. Seus problemas, suas aflições, seus conflitos ficarão pequenininhos, porque Jesus, digno de toda honra, toda glória, está com todo o poder e sobre todos os cuidados de ti. Te guarda, te protege, te encoraja a ficar de pé. Caminhe, caminhe com a certeza que Jesus é o teu pastor. Jesus é o teu Pai. Jesus é o teu Criador. Jesus é o teu Salvador. Sigamos em paz, porque o Senhor não vai nos perder. O Senhor não vai nos deixar. E vai falar conosco quantas vezes precisar. Vai falar no teu coração. Vai falar quando você lê as Escrituras. Leiam as Escrituras, porque o Senhor fala conosco. Acorde ao amanhecer. Consagre os teus dias ao Senhor. Abençoe os teus filhos. Abençoe o teu matrimônio. Abençoe a tua casa. Ao sair, ore. Ao voltar, sauda a tua casa ao entrar com a santa paz de Deus. Porque essa paz vai morar todos os dias no teu lar. O Senhor nos blinda com o teu amor. O Senhor nos blinda com a graça que é de graça. E que nós sigamos ao Senhor firmes, com coragem e com o Senhor do nosso lado. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Neste momento nós vamos convidar a nossa irmã Kátia para vir fazer a oração de agradecimento. Onde todos nós estivermos, dentro das nossas condições, ajoelhe-se. Se não puder ajoelhar, não tem problema. Feche os teus olhos. Se não puder fechar os olhos, segura na comunhão espiritual. Em nome do Senhor Jesus, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Aleluia, Jesus. Bendito seja, Pai, o teu santo nome, Senhor. Maravilhoso é, Senhor, estar aqui mais um dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque ao louvar o primeiro hino, Senhor, louvamos, ó Deus, e dizendo quanto o Senhor, ó Pai, é onipresente, onipotente, e que o Senhor é o nosso esconderijo, Senhor amado. Ainda, Senhor, antes da oração, louvamos o hino, dizendo santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Como é bom, Senhor,
Senhor, poder estar atento, Senhor, desde o começo ao final, Senhor, do culto. Como é bom, Senhor, estar ligadinho, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Ali podemos ter apresentado, ó Pai, todos os pedidos, Senhor, quantos foram, quantas necessidades, Senhor, foram apresentados, ó Pai, na primeira oração do culto desta manhã. E aí, Senhor, em seguida, ó Pai, o Senhor ouviu a cada pedido, a cada súplica, Senhor, dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor amado. E ainda antes da palavra, Senhor, louvamos mais um hino dizendo quão grande era a multidão, Senhor, de todos os lugares, Senhor, de todas as nações e tribos, ó Pai. E o mais lindo, Senhor, da última estrofe foi quando eu vi, Senhor, que ele estava dizendo que os seus anjos, junto com aqueles que estavam atribulados, junto com aqueles que já estavam no reino do céu, daí sem tribulação, cantava e louvava, Senhor, ao Teu nome, Senhor, ao Teu reino, Senhor amado. Que dia maravilhoso vai ser quando esse dia nós encontrarmos junto contigo e saber que não haverá dor, e saber que os Seus anjos estarão cantando junto conosco, Senhor amado, com o único objetivo de exaltar o Teu nome, Senhor. E aí ainda, ó Pai, pela Tua grande misericórdia no dia de hoje, o Senhor usou, ó Pai, da Tua serva e trouxe essa linda e maravilhosa palavra. Senhor, eu sei, ó Deus, que muitos, ó Pai, estavam atentos a cada detalhe, com o ouvido já limpo e pronto para ouvir o ensinamento da Tua palavra, no qual o Senhor disse: ei filha, ei igreja, o meu filho ainda está prontinho aí do teu lado para ajudar. Ele mora comigo do lado do meu lar celestial, mas em nenhum momento eu deixei ele te abandonar. Aonde você estar, a palavra diz que ele também está contigo. Basta você ouvir, basta você acreditar, porque a palavra disse também que você não deve viver em gaiola. Então significa, Senhor, que as correntes se quebraram. Ei, filha, a sua vida não vai ser mais assim. Ei, igreja, acorda, porque precisa ter uma atitude para eu trabalhar na sua vida. Não basta apenas eu distribuir a bênção sobre a vida, sobre a sua vida, não basta apenas usar os meus filhos para transportar através das vozes dele o que você quer ouvir. Se você não dizer para mim: Pai, eu preciso de ti, Pai, entra no meu coração, Pai, tenha atitude, ó Pai, sobre a minha vida, porque eu também quero, Senhor, sentir a diferença. Não tenha dúvida do que o Senhor está fazendo sobre a sua vida, porque o Senhor, Ele está deixando tocar a carne, porque é preciso fortalecer o Espírito Santo dentro de você. O que é mais importante que irá morar no reino do céu não é a carne, mas é o Espírito Santo. Então dê glória aonde você está, glorifique o nome do Senhor Jesus. Não fique apenas dobrando os seus joelhos e dizendo a Ele todas as suas tribulações, pois ainda hoje, nesta manhã, eu ouvi um versículo que fala em Provérbios, não lembro o capítulo, mas ele diz assim, que quando tem muita tribulação, a alegria a gente acaba perdendo. Pai querido, é verdade, Senhor, as orações, os pedidos, as vidas dos teus filhos, Senhor, muitas das vezes colocamos diante de Ti e oramos dizendo apenas as dificuldades e esquecemos de glorificar o Teu nome mesmo nas dificuldades. Senhor, anima, Senhor, o coração de cada um nessa manhã através dessa palavra. Senhor, dê a eles a atitude de fazer algo que ainda não fizeram. Está na hora, filha, de você falar do meu nome naquilo que eu agir na tua vida e não na vida de terceiros. Se está doendo, é porque vai ficar muito melhor ainda a tua vida e você irá glorificar o que eu fiz na tua vida a outras pessoas. Você será também como esses 2 discípulos, no qual não tinham enxergado a Jesus, e aí o Senhor permitiu que enxergasse, e assim sucessivamente eles foram proclamando o nome de Cristo na terra. Filha, você não está aqui por um propósito à toa, você está na terra porque eu te amo, como diz a minha palavra derramou a você nesta manhã dizendo: eu te amo com um amor incondicional, é muito mais do que o amor de uma mãe por um filho. Basta você ficar atento
momento, basta você se tranquilizar diante da minha palavra, no qual hoje eu derramei sobre a tua vida, porque eu tenho o controle de tudo. Eu sei o que eu posso fazer na sua vida e eu tenho certeza que você irá entender a partir de hoje o grande mover que eu irei fazer sobre a tua vida. Senhor amado, eu quero agradecer, ó Deus, porque o Senhor falou conosco grandemente, que o Senhor está cada dia mais nos ensinando, ó Pai, a sermos pessoas mais fortes na fé, a ousar mais, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, e proclamar o teu nome. Senhor, eu quero agradecer por todas as coisas e ainda, Senhor, aqueles que depois, ó Pai, poderem estar ofertando na tua casa, que o Senhor possa estar derramando a sua porção dobrada, Senhor, a todos eles, e mesmo que não possa ser uma oferta, Senhor, de valor, mas a nossa vida, que o Senhor derrame, ó Pai, a unção, mais do que nunca, ó Pai, sobre a vida de cada um aqui presente, de cada um que está nos assistindo nesta manhã, e o seu nome seja sempre e eternamente louvado. Amém. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Santo, santo, bendito seja, Senhor, bendito seja. Amém.